Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Eu peço desculpa aos irmãos por ficar um tempo sem postar nenhum vídeo, mas hoje, pensando há dias sobre esse tema, sobre esse texto, e a gente às vezes se preocupa tanto em gravar vídeos falando em hebraico, falando de grego, falando de coisas mais complexas, às vezes esquecemos do simples da palavra de Deus, aquilo que está tão claro quanto o sol ao meio-dia, aquilo que é perceptível por qualquer pessoa com o menor grau de instrução e de leitura. Uma pessoa que tenha esse grau assim bem pequeno de leitura e de percepção consegue entender e perceber o quão claro é a doutrina da Trindade nas Sagradas Escrituras. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto, que é um texto que eu gosto muito, e é um texto que nos mostra como Deus deixou tão claro nas suas palavras, nas suas Sagradas Escrituras, a sua triunidade, que são três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. As três pessoas distintas que compõem, que formam o único Deus, o Deus de Israel. Iremos ler um texto em Isaías, no capítulo 6, iremos começar no verso 1, que diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. As vases do liminar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não vejam, ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Esse texto é fantástico. Esse texto aqui, Isaías falando que no ano da morte do rei Uzias, ele viu Deus, ele viu o Senhor. Ainda aparece aqui o tetragrama sagrado aqui no verso 5, aqui ó. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Adonai Tsevaot, né? Adonai é a pronúncia do nome de Deus, da forma que a tradição judaica preservou para se manter de uma forma respeitosa o nome de Deus intacto. Aqui diz o Senhor dos Exércitos, o tetragrama sagrado, né? Adonai Tsevaot, aparece o nome de Deus. Aqui em cima aparece só a palavra Adonai mesmo, a palavra Senhor, né? Que é traduzida por Senhor. No verso 3 aparece de novo aqui: clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ou seja, aparece o nome de Deus de novo aqui no verso 3. E é tão interessante que é curioso, né? Por que os anjos clamavam Santo, Santo, Santo 3 vezes? Por que não 2, né? Kadosh, 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 3 vezes Santo, Santo, Santo e não 2. Isso é muito interessante. E aí a gente vê, vendo o texto aqui, Isaías diz que viu a Deus sentado num alto e sublime trono. Diz assim: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Verso 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Ou seja, Isaías viu Deus, viu o Senhor. E esse texto é tão interessante que quando vamos para João, no capítulo 12, no verso 37, olha o que o apóstolo João nos escreveu, nos deixou. Diz assim: E embora tivesse feito tantos sinais, falando aqui de Jesus, embora Jesus, né, tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, João cita esse texto de Isaías, que Isaías viu a glória de Deus, lá no capítulo 6 de Isaías. Ele fala sobre Jesus, cita esse texto e diz: Isaías escreveu a respeito dele porque viu a glória dele. Ou seja, segundo João, aquele Deus sentado no alto e sublime trono era Jesus. Ou seja, lá em Isaías vê o tetragrama sagrado, né? Adonai e Yahweh, ninguém sabe a pronúncia correta. No capítulo 6, Isaías vê Yahweh. E aqui João fala que aquele que estava sentado no alto e sublime trono é Jesus. Isso é muito interessante. Quando vamos para Atos 28, isso fica ainda mais interessante. Atos capítulo 28, verso 24 em diante, diz assim: Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele, Paulo, né, dizia. Outros, porém,
continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e se fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai conhecimento. Aí continua, tomar, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouviram. Aí continua. Interessante que Paulo, citando o mesmo texto, Paulo fazendo referência ao mesmo texto que se encontra em Isaías no capítulo 6, onde Isaías diz ter visto Deus, Paulo diz que quem falou foi o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo que disse essas palavras. E lá Isaías viu Deus, viu o único Deus. E é interessante como os apóstolos nos mostram que aquele único Deus que estava sentado no alto e sublime trono era Jesus e era o Espírito Santo juntos, ou seja, as três pessoas estavam juntas ali. Aquele tetragrama sagrado, Yahweh, é aplicado às três pessoas da Santíssima Trindade, ou seja, o Deus que Isaías viu é Jesus Cristo, é o Espírito Santo e o Pai. Aqui vemos claramente a doutrina da Trindade, aqui vemos que esse Deus é um Deus composto por três pessoas distintas, né, porque João aplicou que os judeus, Isaías disse isso porque viu a glória de Cristo, e Paulo disse que foi o Espírito Santo que disse essas palavras. E Isaías disse que viu Deus. Isso é tão interessante, isso é tão claro, tão simples. Às vezes os antitrinitarianos tentam responder, dão explicações, mas explicações vazias e carentes de sentido e de propriedade para podermos absorver aquilo que eles querem dizer. E não faz sentido as explicações deles. E o texto é tão claro, o texto nos mostra que o nosso Deus é o único Deus que ele é manifestado nas três pessoas, em Jesus Cristo, em Deus o Pai e no Espírito Santo, ou seja, um Deus triuno. Isso fica mais evidente mediante a simplicidade das Sagradas Escrituras. Às vezes a gente tenta explicar muito, a gente tenta trazer termos técnicos, hebraico e grego, a gente acaba esquecendo a simplicidade, a sutilidade que a Palavra de Deus tem em nos mostrar os conceitos mais complexos de uma forma tão simples que qualquer pessoa consegue ler. Quando vemos aqui, no final do Evangelho de Mateus, diz assim, no finalzinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 19. Diz assim, no verso 18, iremos ler o 18, diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí continua, ou seja, interessante, né? Por que a fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que essa tripartição? Isso é muito interessante. Se o Espírito Santo fosse um mero poder, como muitos afirmam, bastaria dizer, batizado em nome do Pai e do Filho, nesse texto, em nome do Pai e do Filho, porque o Espírito Santo já estaria embutido, digamos assim, dentro do Pai, porque se ele é um poder que sai do Pai, um poder que o Pai tem, ou o poder do Pai, bastaria dizer, batizando em nome do Pai e do Filho, não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui fica claro essa questão. E os seres impessoais não poderiam serem descritos dessa forma, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se ele fosse um ser impessoal, um mero poder. Aqui deixa claro a tripartição do nosso Deus. E aí a gente pega, quando Paulo vai dar as suas bênçãos para a igreja de Corinto, ele faz a mesma coisa. O último versículo de 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Ou seja, é muito fácil perceber a Trindade. A pessoa não precisa saber hebraico, não precisa saber grego. A pessoa basta apenas saber ler e ter o coração aberto para deixar que as Escrituras falem por si mesmas. As pessoas às vezes tentam várias explicações, tentam rebuscar muito, dar explicações técnicas e acabam tirando a simplicidade do texto sagrado, que é aquilo que toca no meu e no seu coração, aquilo que nos mostra que um Deus triuno, um Deus inimaginável, que não cabe nem na minha mente, nem na mente de vocês, é um Deus fácil de ser percebido pelas suas palavras e que é um Deus que se revela a nós. É um Deus maravilhoso, é o nosso Deus, aquele que morreu na cruz por mim e por você, aquele que está hoje atuando aí no seu coração e no meu coração para nos conduzir à salvação. Ou seja, a obra da salvação, do início, o meio e o fim, toda essa obra, né, é parte de Deus. Deus que atua na salvação do início ao fim, no início, no meio e no fim. E ele que morreu, pagou pelos pecados, pelos meus e pelos seus pecados. Espero que esse vídeo tenha ajudado, que o Espírito Santo de Deus possa conduzir-nos ao pleno entendimento das suas palavras, que o Espírito Santo de Deus ajude que os irmãos que não aceitam essa doutrina tenham os olhos abertos para enxergarem a pureza dessa doutrina e o quão maravilhoso é entendermos que quem morreu na cruz por mim e por você não foi uma mera criatura, e sim o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, o Deus do universo. Se fosse uma criatura que tivesse morrido por mim e por você, estaríamos perdidos.
Ou seja, um Deus todo-poderoso que não consegue resolver o problema tem que mandar um filho dele para resolver esse problema? Não, é o próprio Deus todo-poderoso que criou tudo, que veio aqui na terra para pagar pelo meu e pelo seu pecado. E ele que está aqui hoje atuando no meu e no seu coração para nos conduzir ao arrependimento e aceitarmos a Cristo, a ele como Salvador e sermos salvos. Espero, irmãos, que o Espírito Santo nos ajude a compreendermos o simples, o básico de suas palavras. Tenha uma noite abençoada e que o Espírito Santo de Deus seja com todos.